Os irmãos, amém, glória a Deus. Tem uma canção que ela diz assim: nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Bastas que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua luz me guiará. Bastas que me toque, Senhor. Oh, glória a Deus! Basta que me toque, Senhor. Amém? Deus é bom demais. Nos concedeu a noite desse dia para estarmos na casa dele, para juntos aprendermos da palavra do Senhor. Os irmãos podem se assentar, irmãos, por favor. 1 Coríntios capítulo 3, no verso 11 ao 15. Primeiro Coríntios capítulo 3, verso 11 ao 15. Amém? Os irmãos acharam? A palavra do Senhor, ela diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira fina e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, sobre este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Amém? Nós estamos falando sobre o reino de Deus e o galardão. Nós estamos aí há 2 semanas falando sobre o reino de Deus e o galardão. Eu acredito que eu não vou conseguir terminar ainda hoje, de tanta riqueza que tem para nós aprendermos aqui na palavra do Senhor, de tanta riqueza que tem daquilo que Deus quer revelar a nós. A palavra do Senhor é uma fonte de revelação para a nossa vida. Ninguém vai chegar ao pleno conhecimento de Deus se Ele não se revelar a nós. Ninguém vai chegar ao pleno conhecimento de Deus se Ele não tornar manifesto a luz no nosso entendimento, a luz que ilumina o entendimento. O diabo cega o entendimento para nos tirar do propósito. O diabo cega o entendimento, mas o Senhor nos dá luz no entendimento. Note que as duas naturezas do ser espiritual, Deus e diabo, se manifesta na mente do homem. Se manifesta na mente. Então nós podemos ver que o mal cega, trazendo trevas, mas Deus traz luz. Amém? Então, em cima disso, nós queremos trazer luz na mente dos irmãos, para que o Espírito Santo de Deus, do qual está em nós, venha testificar a respeito desta palavra nessa noite. O Espírito de Deus trazendo luz na nossa mente para testificar da grandeza de Deus em nós. Então, o reino de Deus e o galardão. A semana passada nós falamos sobre as 3 matérias, os 3 elementos que significam as boas obras. Quais são eles?
ouro, prata, pedras preciosas. Note 3 elementos que se compõem a trindade. Se você estiver anotando, pode anotar. 3 elementos que manifestam a trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos o Pai se revelando no ouro, a glória, as obras de Deus. O Filho na representação da prata, representando a obra da regeneração. E nós temos as pedras preciosas na representação do Espírito. Então nós temos a trindade revelada nesses 3 elementos: Pai, Filho e o Espírito Santo. Se de um lado nós temos uma revelação da natureza divina, do outro lado nós temos a natureza humana, a tricotomia humana. A tricotomia humana na representação da madeira, do feno e da palha. Então nós temos 3 elementos que representam a tricotomia humana: o corpo, a alma e o espírito. Então, dessa tricotomia humana, desse elemento que é o ser humano, ele precisa ser revestido da divindade. A semana passada nós falamos sobre a glória do Pai, a obra de regeneração do Filho e os dons espirituais advindo do Espírito Santo, que são as pedras preciosas, que é o adorno da igreja, aleluia, que é o adorno da igreja. E quem adorna a igreja? O Espírito Santo. Amém? Então o Espírito Santo adorna a igreja. Então, nesses símbolos que nós temos o entendimento de que um dia nós partiremos daqui. Então Paulo, ele trazendo para nós luz daquilo que toda a palavra do Senhor deixa claro para nós a respeito da vida após a morte. Se tem um pregador que anuncia a obra de salvação e traz para nós entendimento da vida eterna, é Jesus. Jesus ensina a respeito da vida eterna de tal forma que ele mostra para nós a nossa responsabilidade da vida, para que da vida resplandeça a luz eterna em nós. Então, nós podemos observar que Jesus foi o pregador da vida após a morte, porque ele mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vive e crê em mim nunca morrerá, e aquele que já morreu vai ressuscitar. Então, Jesus é o proclamador de uma vida após a morte, com um corpo ressurreto, com um corpo glorificado. E depois nós temos os pregadores, os apóstolos, que pregaram e anunciaram a respeito da vida após essa vida. Então, isto já se forma como uma base de doutrina para nós crermos na vida eterna, havendo ressurreição e não reencarnação. A reencarnação não existe. O karma não existe. Aquilo que você viveu a outra vida passada, você tem que pagar pelos seus erros nesta geração, nessa vida. Isso não existe. Isso é engano, antibíblico e irreal. O que nós acreditamos é na ressurreição e não na reencarnação. A reencarnação, ela fala de voltar em um outro corpo. A ressurreição é voltar a viver no mesmo corpo. Isso é ressurreição, tornar a viver. Então, a ideia que nós temos dos pregadores, iniciando por Jesus, sendo comprovado por Jesus através da sua morte e ressurreição, nós temos doutrina que sustenta a base da nossa fé. O apóstolo Paulo, ele diz: se Cristo não houvesse ressuscitado, teria sido vã a nossa fé. Então, a ressurreição para nós é a garantia de que nós um dia estaremos em uma vida, em um estágio de vida, onde esse corpo, essa matéria, não vai se deteriorar por causa do pecado. O homem morre por causa do pecado, mas também o homem passa a viver através de Jesus. Então, falando sobre isso, o que alimenta a nossa vida cristã, porque somos cristãos, e o que alimenta essa vida cristã é saber que temos uma vida após a morte.
Então, saber que temos uma vida após a morte, nós lutamos pela nossa salvação. Mas a vida após a morte não será apenas uma vida comum, porque nós estamos observando nos textos que nós teremos uma vida do qual passará em um dado momento a um ambiente aonde todos passarão para um julgamento e receberão a condecoração de todo o seu trabalho exercido no reino de Deus aqui na terra. Então, o que sustenta a minha esperança e que me motiva a trabalhar no reino do Senhor é saber que um dia haverá recompensa de toda a nossa obra. Quando nós falamos toda a nossa obra, porque as nossas obras elas serão julgadas, elas passarão por uma prova. E a semana passada nós ensinamos o que é o corpo de prova, o que é o julgamento, né? Quem julga? Semana passada nós falamos sobre isso. As nossas obras passarão pelo fogo. E eu falei a semana passada que o fogo são os olhos de Jesus, a onisciência de Jesus. Ele percorre o nosso ser e conhece a intenção do nosso coração, com que desejo queremos fazer a obra do Senhor. E sabedor disso, o apóstolo Paulo ele enumera para nós algumas coisas que traz para nós entendimento de que todas as obras feitas aqui nessa vida para o reino de Deus serão provadas. Se realmente fazemos para a glória de Deus, se realmente fazemos após uma regeneração dada pelo sangue de Jesus e se realmente fazemos debaixo dos dons do Espírito Santo capacitando-nos a fazer. Ou se nós fazemos por uma natureza caída e pecadora, que é a natureza humana. Então eu vou falar nessa noite sobre os três elementos que compõem a obra do ser humano. Tá? Então se passará pelo fogo, o ouro resiste o fogo de forma a ser provado e resistir e ficar melhor. A prata resiste às pedras preciosas. Agora, os outros três materiais mostram para nós que não vai se sustentar no fogo, a madeira, o feno e a palha. Então nós vamos em busca disso para nós que estamos trabalhando na seara do Senhor, que estamos trabalhando no Evangelho de Cristo, anunciando e proclamando a salvação eterna através da nossa vida. Todos nós queremos recompensa, sim ou não? Sim, todos nós queremos recompensa. Então vamos lá. Os três elementos que compõem as obras que vai acompanhar cada um de nós agora como elementos humanos. O primeiro elemento é a madeira. A madeira, ela é simbolizada na Bíblia por obras humanas. A madeira deriva-se de uma árvore e a árvore cresce por si só. Então aprenda aí. A árvore cresce por si só. Dá-se a origem a todo material de madeira que advém de uma árvore. Então logo nós entendemos, a Bíblia deixa bem claro para nós, que esta matéria, a madeira, ela não tem nada de divino. Ela não contém nada de divino. A madeira não contém nada de divino em sua essência, a não ser o fundamento de sua criação, que foi Deus quem criou a árvore e que dela advém o fruto que vai passando de etapas e etapas, chegando a uma árvore grande e depois torna-se madeira. Então a madeira, na realidade, ela não tem nada de divino. A madeira é um elemento comum. A madeira é um elemento comum. Porém, para nós, quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, as obras de madeira, ela representa somente a natureza humana, sem nada de divino. É o ser humano fazendo algo, é o ser humano agindo, é o ser humano exercendo, é o ser humano fazendo obras, que não tem nada de divino. E nós podemos ver que a natureza humana fazendo obras, nós podemos ter em mente de que é possível uma natureza humana fazer obras. Quando nós abrimos a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13, 1 Coríntios, capítulo 13,
A Bíblia vai mostrar para nós as obras humanas que não têm recompensa. O apóstolo Paulo vai dizer para nós assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Então ele traz para nós que dos dois níveis de entrega, dos dois níveis revelados, o ser divino e o ser humano, dos dois, ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, olha só, ainda que eu fosse um ser social, como sou, um ser físico, como sou, como também sendo um ser espiritual, como também sou, e como tendo dom espiritual, o apóstolo Paulo ele diz assim: ainda que eu tivesse o poder de falar a língua de todos os homens, todos os dialetos, e tivesse o domínio espiritual de forma a falar a língua dos anjos, mas me faltasse o amor ou a caridade, estas coisas cessariam. Estas coisas cessariam. Aí o apóstolo Paulo vai mostrar para nós e enumerar para nós que tem como nós exercermos coisas sociais e coisas espirituais, mas em nós ser manifesto obras de madeira. Obras de madeira. Acompanhe comigo. A Bíblia vai dizer assim, ó: e ainda que tivesse todo o dom de profecia e conhecimento de todos os mistérios, de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes e não tivesse amor ou caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, disso nada me aproveitaria. Como que pode alguém ter todo o dom espiritual, porque aqui ele engloba todos os dons espirituais, ele engloba todos os dons visíveis que nós temos nos dias de hoje, que está sobre uma pessoa que confessa a fé em Cristo Jesus, que é modelada pelo Espírito e é envolvida de tal forma a exercer função, ainda que essa pessoa se manifeste visivelmente às pessoas que ela tem dons espirituais, ainda que esta pessoa, com toda a sua riqueza, com todo o seu poderio financeiro, aquisitivo, entregasse para alguém e ainda dissesse assim: de nada me aproveitaria o meu corpo, então eu vou morrer queimado para expressar o meu amor. Então, na realidade, isso de nada aproveitaria, porque o amor não se expressa dessa maneira. O amor não é aquilo que nós fazemos como dom e também não é de maneira nenhuma fazer caridade. Porque o apóstolo Paulo deixa bem claro para nós que tem como nós exercermos e ministrarmos todos os dons e tem como nós também fazer todo tipo de caridade e mesmo assim não manifestar o amor. Que mistério é esse? É confuso, não é? Não é confuso para nós? Exercemos os dons ministeriais, exercemos caridade e mesmo assim não ter dom. Aí só tem uma explicação. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo assim: não é daquilo que produzo pelo Espírito e também não é daquilo que produzo socialmente, mas é aquilo que eu sou verdadeiramente. É aquilo que eu sou verdadeiramente, de algo natural, comum, que transborda em mim. Não é algo de instrução humana e também não é algo de ficção espiritual. Não desprezando os dons, o apóstolo Paulo está fazendo uma comparação, que eu posso ministrar nos dons e também posso ser caridoso, mas mesmo assim não exercer o amor ou a caridade verdadeira. Por quê? Porque não é entregando aquilo que eu possuo, aquilo que está sobre mim, que diz que eu estou fazendo uma obra que haverá recompensa. Se eu não estiver entregando aquilo que eu sou. Está entendendo? Está pegando? O meu amor não é expresso naquilo que a minha mão pode dar. Mas o amor é expresso pela mão que vai alcançar. Que vai tocar. Que vai levantar.
Porque eu posso dar as minhas riquezas e o meu corpo ser queimado e chegar naquele grande dia ser obra de madeira. Porque isto vai revelar a natureza humana. A natureza humana. Então o apóstolo Paulo, ele vai enumerar para nós as características desta caridade e deste amor. Não é este amor do qual as pessoas cantam, de Fábio Júnior, Zezé de Camargo e Luciano. Isso é balela. Não é? Como que um homem pode cantar de amor? Como que um homem pode cantar de amor passando por vários casamentos? Está entendendo? Então, o amor não é meloso. O amor é algo sincero. É o que se doa. Não o que se tem, é o que se doa. De dentro para fora. Algo natural, de dentro para fora. Ele é espontâneo, de dentro para fora. O que expressa nele não é a natureza humana, o que expressa nele é uma natureza divina, sem dom espiritual, sem posses, mas revela a natureza simples que ele é por dentro e quando ele se sensibiliza com a dor de alguém. Olha só, o que é que faz o missionário abandonar tudo e ir pregar na aldeia de índio? O que é que faz um obreiro, uma obreira, deixar o conforto da sua casa e ir orar por um enfermo no hospital? O que é que acontece com uma pessoa que deixa o seu bem para estender a mão a alguém, se não for algo natural? Algo que vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Amém? Então, olha só, as obras se manifestam desta maneira. As obras humanas. As obras humanas podem orar e profetizar. As obras humanas podem dar em montante grande, mas mesmo assim não exercer a caridade de forma que um dia esta obra sendo provada venha a permanecer como ouro, para a glória de Deus. Está pegando? Então, olha só, o que é que nos ensina o Senhor Jesus? Porque é uma preocupação muito grande assim, ó. Eu vejo, por um lado, as pessoas retraídas para não exercerem a caridade e o amor, porque há um grande medo da perseguição que virá por aqueles que nada fazem. Então, eu não faço para não aparecer. Amém? Então, qual é o conselho que a Bíblia nos dá para isso? Porque todo aquele que exerce obra, todo aquele que exerce o elemento de obra na sua vida, seja de ouro, de prata, de pedras preciosas, que nós aprendemos a semana passada, tudo era para a glória de Deus, para a glória do Filho e para a presença do Espírito Santo, nos dons espirituais. Nós podemos também ver que nas obras de madeira são obras humanas, que crescem por si só. Deus não mandou. Eu estou fazendo. Deus não aprovou. Porque eu não tenho a essência. Eu faço porque eu achei bonito. Eu faço porque todo mundo faz. É interessante isso. Ananias e Safira, olha só. Ananias e Safira viram o que um homem chamado Barnabé fez. E achou bonito. Barnabé, vendo a necessidade da comunidade e vendo a necessidade e a fome que havia na igreja, Barnabé, que tinha muitas propriedades, entrega uma propriedade no pés dos apóstolos para serem divididos com aqueles que não tinham. Ananias e Safira, quando soube da notícia, ou talvez eles viram o momento, eles acharam bonito. E logo eles também quiseram imitar Barnabé. O que aconteceu? A Bíblia vai dizer que eles têm uma propriedade, vende ela por uma quantia, chega Ananias, primeiramente a Pedro, entregando a herdade. Pedro diz assim: por que mentiste ao Espírito? Vendeste a propriedade por tanto, está falando que ganhou tanto, recebeu tanto.
Você vendeu por um valor e você está entregando um valor menor do que foi vendido. Você não mentiu a mim, você mentiu ao Espírito. Ó, os olhos como chama de fogo, que conhece o valor das nossas obras e a intenção do nosso coração. O apóstolo Pedro não deu nem direito à réplica, logo ele lançou a sentença: porquanto mentiste ao Espírito, você vai morrer. Cai duro no chão. Já pensou? Hã? Então, a obra que Ananias e Safira fizeram, porque na sequência a sua esposa chega para o culto, chegou atrasada. Olha que culto. Hã? Que culto poderoso. A Bíblia diz que primeiro vai o seu esposo para o culto. Aí depois chega ela para o culto. Quando ela chegou na igreja, começou a olhar para ver se viu seu esposo. E não encontrou seu esposo, perguntou assim: ninguém viu Ananias? Você não sabe? Ananias morreu. Morreu? É. Vai lá conversar com o pastor Pedro. Pastor Pedro, meu marido esteve aqui? Sim. Ele falou que nós vendemos uma herdade e trouxe para ti a oferta? Sim. Por quanto vocês venderam? Portanto, da mesma maneira que seu marido morreu, morra tu também. Tuf. Juízo. Olha só, as obras que manifestam, as obras de madeira, são obras copiadas de alguém. Alguém fez, repercutiu, eu vou imitar também. Calme lá, isso está brotando de dentro para fora, está vindo do Pai, está vindo depois da obra da regeneração que ocorreu na sua vida, está vindo do Espírito que habita em você. Amém? Ali os dois queriam ter uma posição na igreja. Os dois queriam ter uma posição. Os dois queriam ser enxergados pelos demais. Os dois queriam ser motivos de mensagem no WhatsApp. Amém? Então olha só, obra de madeira são obras que é da natureza humana e não expressa a glória de Deus. Não expressa a glória do Pai. Então a Bíblia vai mostrar para nós que nós, seres humanos, para que nós possamos fazer a obra que um dia passará pelo fogo da onisciência e será provada a intenção do coração, esta obra que fazemos, nós temos que revestir ela de glória. Nós temos que revestir ela de autoridade do Pai. Nós temos que revestir ela com a identidade do Eterno. Aleluia! É por isso que, olha só, um homem desprovido do sacrifício de Jesus, tudo que ele faz, irmão, é madeira. Todas as obras que as instituições fazem, apenas madeira, se não passou pelo sacrifício de Jesus, se não passou pela regeneração de Jesus, do sangue de Jesus. Olha que interessante. Então, a Bíblia mostra para nós que nós, seres humanos, podemos fazer obras de madeira. Porém, se nós passamos pela obra da regeneração e nós entendemos que o que flui em nós é o Espírito de Deus em forma de poder, manifestando pérolas, pedras preciosas, sabendo que de quem somos, o que Ele fez em nossa vida, e flui naturalmente em nós a disposição. É porque nós estamos revestidos de glória, revestidos de ouro. Aleluia. Quer ver? Abra sua Bíblia comigo, Êxodo 25. Êxodo capítulo 25. Olha só, aqui é a natureza do Cristo. Aqui é a natureza do Cristo na Arca da Aliança. Porém, Jesus, ele é o primeiro daqueles que dormem. Ou é o primogênito de toda criatura. Jesus é o nosso modelo. Então, olha só que interessante. Jesus foi o homem que mais fez obras. Foi o Cristo. E todas as obras de Jesus eram ouro, para a glória de Deus Pai. Porque em todos os momentos ele glorificava o Pai. Em todos os momentos, ele glorificava o Pai. Ó, ele pega 5 pães e 2 peixes. O que ele faz? Ele eleva aos céus e fala assim: Pai, graças eu te dou, porque sempre me há ouvido. Eu te dou graças, meu Pai, porque o Senhor sempre me ouve.
Olha só. Então, em todos os momentos, ele glorifica o Pai. Em todos os momentos. Ele quer que a glória do Pai seja revelada. Agora, por que Jesus conseguia manifestar o Pai em suas obras? Porque ele era revestido de glória. Não era a natureza humana, simplesmente. Ele era revestido de glória pelo Espírito. Aleluia. Olha só, a humanidade de Jesus, eu já vou mostrar para você. A humanidade de Jesus foi aniquilada, a glória de Jesus foi aniquilada. Para que se manifestasse a humanidade. Agora ele, cheio da glória do Pai, fazia boas obras. Então, Êxodo capítulo 25, o que diz aí? 25:10. Amém. Olha só. A arca da aliança, em Êxodo capítulo 25, verso 10 e 11, ela diz assim: façam também uma arca de madeira de acácia, ou cetim. A arca deverá medir 1,20 m de comprimento, 75 centímetros de largura, 75 centímetros de altura. Terá de ser revestida de ouro puro, por dentro e por fora. Além disso, será feito um bordado de ouro em volta dela. Olha só. A arca em si era um caixote de madeira, com aproximadamente 1,20 m de comprimento, 75 de altura e 75 de largura. Era um caixote de madeira feito da pior madeira para se trabalhar. Sabia? A madeira de acácia era a pior madeira para se trabalhar. Por quê? Porque a madeira de acácia, ela tinha muitos nós. Quem trabalha com madeira sabe disso. A melhor madeira é aquela que não tem nó, é aquela que é plana, é aquela que no meio não tem nós, porque na onde você corta, o nó se desfaz. O nó aparece os veios feio. Oh, tá entendendo? Deus fala assim: Moisés, eu quero que faça a minha arca, eu quero que faça de madeira de acácia, a pior madeira para se trabalhar. Mas Senhor, nós temos tantas outras madeiras aqui. Nós temos tantas madeiras melhores, Senhor, para fazer a arca do Senhor. Eu disse madeira de acácia, porque o que vai aparecer não vai ser a madeira, vai ser a minha glória. Aleluia! Ou seja, vai ser a madeira feia, dura de se trabalhar por baixo e revestida da minha glória, ou ouro. O que vai aparecer é o ouro e não a madeira. Aleluia! Está entendendo? Então a arca é uma representação, em todos os seus utensílios da arca representa Jesus. Qualquer dia desse eu vou ensinar sobre o tabernáculo. Você vai ver quanta riqueza tem no tabernáculo, que representa Cristo e a glória de Deus. Mas olha só, então nós temos a arca da aliança, 1,20 m, 75, caixote de madeira, de acácia, ruim de se trabalhar, e ela revestida de ouro por dentro e por fora, de maneira que não apareça nenhum lado de madeira. Tudo em ouro. Aleluia. Então, nós temos essa revelação da humanidade sendo expressa, porque nós somos ser humano. Irmão, olha só o que eu vou dizer. Você sabia que o evangelho, os anjos queriam anunciar o evangelho de Jesus? De tanta glória que é o evangelho, de tanta glória que é a mensagem do reino,
que os anjos se prontificaram a fazer o que nós fazemos aqui na terra. Olha só. Mas Deus falou assim, eu quero a madeira revestida da minha glória, fazendo aquilo que tem que ser feito. Está entendendo? Agora olha só, se fosse só madeira, a madeira aparece. A madeira aparece. Nossa, que trabalho bonito! Quem é que fez? Madeira. Foi madeira. Ó. Tá entendendo? É por isso que a madeira, ela vai passar pelo fogo e vai queimar. Quem fez? Foi um servo de Deus. Uma serva do Senhor que fez. Aleluia. Tá entendendo? Então olha só, a natureza humana se revela através da glória de Deus. Então nós podemos ver, olha o que Paulo vai falar de Jesus. Porque nós humanos somos chamados para ser santos em Jesus, e depois da santificação em Jesus, nós somos chamados a proclamar o evangelho e ser diferente numa sociedade. Mas o que vai aparecer não é madeira, o que vai aparecer é a glória. Então Deus, sabendo disso, precisava de um instrumento. A natureza humana cheia da glória divina para manifestar as obras. Olha que Jesus na visão de Paulo, Filipenses capítulo 2, no verso 5. Filipenses capítulo 2, no verso 5. Olha o que é que Paulo enxerga na Arca da Aliança, na representação de Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, Filipenses capítulo 2, verso 5. Ele vai dizer, de sorte que haja em vós mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. A obra que Jesus operou, a obra que Jesus consumou, não foi o Deus na terra, foi o homem Jesus na terra, revestido da glória de Deus através do Espírito, pedras preciosas. Aleluia. Então o Cristo que fez as obras, fez para a glória de Deus Pai. Tudo que Jesus operou para a glória de Deus Pai. Jesus ele foi tão humilde, para reconhecer em público, no momento da reunião da congregação, que ele não era Deus. Naquele momento, Jesus não era Deus. Ele se esvazia, ele se aniquila, ele deixa a sua glória. Irmão, o fato de Jesus vir em semente humana é a mesma coisa. É a mesma coisa de nós queremos colocar São Paulo dentro do território de Botucatu. É a mesma coisa. É pegar São Paulo todinho e tentar encaixar dentro do território de Botucatu. Não cabe. Não cabe. A glória de Deus manifesta e a humildade de Jesus revelada revela-se nisso. Ele em nenhum momento ele veio em forma de Deus, mas ele veio em forma de humano. No entanto, que quando Jesus ele estava numa congregação e dão a ele o livro do profeta Isaías, ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu. Só no fato de Jesus fazer a leitura e dizer assim, hoje se cumpriu essas escrituras aos vossos ouvidos, ele está dizendo assim, aqui está a Arca da Aliança, que é madeira revestida de ouro. Eu sou a madeira de acácia, essência da humanidade, essência do humano, essência de terra, madeira ruim, mas revestido da glória, ou seja, o Espírito do Senhor está sobre mim. Pois ele, olha a palavra que ele usa, pois ele me ungiu, ou seja, ele me capacitou, ele aprovou
Ele, ó, é forte. Ele aprovou o meu trabalho. Tudo que faço, faço para a glória do Pai. Aleluia. Por quê? Porque ele aniquilou-se a si mesmo. A glória do Pai. A Bíblia vai dizer para nós também, em 2 Coríntios, no capítulo 4, olha o que Paulo vai dizer para nós. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7, o apóstolo Paulo vai dizer assim, a respeito de quem nós somos. Se queremos fazer as obras, nós precisamos render ao Senhor toda a glória. Toda a glória. Amém? Toda a glória seja dada ao Senhor. 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, diz assim, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, olha, existe uma excelência dentro de mim, dentro de você, dentro de todos aqueles que vão passar a ler essa carta. Existe uma essência dentro de nós, ou seja, o Espírito de Deus habita dentro desse vaso de barro. Eu sou apenas um vaso de barro. A própria palavra que Paulo usa para vaso de barro é a essência do ser humano, humus terra. Tudo que está aqui dentro desse humus terra é um ser espiritual, por isso ser humano, ser, entidade espiritual, humano, humus terra. Uma entidade espiritual dentro do humus terra. Então, temos uma ligação com aquilo que quer se manifestar em nós. Uma pergunta: se nós tirarmos essa planta deste vaso, o vaso perde o valor. Você vai comprar um vaso desse, você vai pagar 15 reais. Você vai comprar uma ráfia dessa, você vai pagar 50. Quem é mais caro? A planta ou o vaso? Então tudo que está no vaso tem mais valor do que o próprio vaso. O que é que Paulo está dizendo? O que tem mais valor não é o vaso. O que tem mais valor é o que está dentro do vaso. Aleluia. Irmão, se amassarem esse barro em forma de vaso, a única coisa que vai restar é a essência dentro do vaso. O dia que a essência sair, fica só o vaso. Ninguém quer o vaso. Todo mundo quer a essência que está dentro do vaso. Tudo que nós fazemos, tudo que eu faço, faço porque tem uma essência dentro desse vaso. O dia que a essência desse vaso sair, eu perco toda a chamada, perco todo o propósito, perco toda a essência de ser. O dia que Deus sair. Então tudo que é feito, olha só, tudo que é feito por este vaso de barro tem que render glórias a Deus. Glórias ao Senhor. O tudo que este barro faz, o tudo que esta madeira ruim faz, tem que gerar glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Amém? Então, a essência que está em nós tem mais valor do que o barro. Então, quando nós entendemos isso, tudo que nós fazemos, fazemos para a glória de Deus. Nós somos madeira, mas cheio da glória. Por isso queremos fazer boas obras ao Senhor. Amém? Olha só, então a madeira, ela vai ser provada. Por quê? Porque tudo que é obra de madeira passará pelo fogo e não resistirá ao fogo. Ou seja, a onisciência de Jesus dentro de nós, sabendo qual a intenção do nosso coração, vai trazer julgamento das nossas obras. Amém? Um outro elemento que representa as obras do ser humano é o feno. O feno é algo interessante. É o capim. O feno é algo interessante. O feno é capim. Mas um capim seco.
Pegou? É um capim seco. Ele estava vivo, mas foi cortado. Estava na terra, mas foi cortado. E agora ele não é mais capim, agora ele é feno seco. Meu Deus do céu. O feno são as obras aparentes. São as obras do externo, que nada tem a ver com o interno. São as obras da aparência. São as obras do exterior. O feno, quando o capim estava na terra, com vida, porém ele foi cortado. E sendo cortado, ele passa a ser um capim seco. Então, todas as obras que são apenas aparentes, não têm constância e não têm vida. Amém? Irmão, tem como nós fazermos a obra sem vida? Tem como nós exercermos um ministério sem vida? Tem como nós exercermos um chamado sem vida? Tem como nós exercermos funções sem vida? Está entendendo? Então, todas as obras feitas sem vida é feno. Faz por obrigação. Não tem prazer de fazer aquela obra. Faz porque é obrigado. Faz porque todo mundo está vendo. Mas do fundo do coração não tem prazer naquilo que faz. Pegou? Por isso que se torna uma vida no reino insatisfatória demais, pesado demais. Tudo pesa. Tudo tem peso. Porque não tem vida. Irmãos, grave bem o que eu vou dizer. Quando nós empregamos força para fazer algo, não no reino secular, você emprega força para fazer, você emprega disposição, você emprega entusiasmo, você emprega recurso, você emprega vontade. Quando você coloca e aplica a sua alma para exercer aquela função, para exercer algo, para edificar, seja o que for, você empregou a sua alma para fazer. Você tem vida. E quanto mais vida e disposição você tem, mais rápido você termina. E quando rápido você termina com aquela disposição, você olha para aquela obra acabada e fala assim: valeu a pena. Satisfação. Olha só o que Deus está querendo nos levar. Satisfação. Eu tenho prazer de olhar aquilo que eu fiz. Eu tenho prazer, não estou falando no reino, não me entenda. Eu não estou falando no reino, eu estou falando algo comum. Aleluia, eu sei que tem pessoa que está pegando aqui. Olha o que Deus está querendo. É isso que Deus está querendo levar. Você empenha força, disposição, recurso, tempo. Você, está limpando a casa, está fazendo um bolo, está arrumando um carro, está mexendo em alguma coisa, está fazendo alguma coisa, e você põe em disposição, tudo que você coloca ali é a sua alma. A sua alma está ali. Quando você termina aquela obra, você sente prazer, você sente gozo. Por quê? Porque ali está um pedaço de você. Aprenda, está um pedaço de nós quando nós fazemos. Eu não sei vocês, mas eu sinto prazer quando eu vejo as minhas obras terminadas. Não estou falando no reino, não estou transmitindo isso para o reino. Olha só, eu tenho prazer. Eu, Fernando, tenho prazer de pegar algo informe e fazer algo maravilhoso. Amo fazer, amo. Por quê? Porque tudo que eu faço, eu coloco a minha alma, eu coloco a minha vida, eu coloco a minha disposição, eu coloco o meu tempo, eu coloco a minha força, aleluia, porque eu coloquei a minha alma. Em tudo que nós vamos fazer, nós colocamos a nossa alma.
Agora olha só, quando você coloca a sua alma, você coloca a sua força, você coloca o seu dinheiro, você coloca o seu tempo, você coloca todas as coisas que você possui, e você coloca a sua alma, e aquele algo não saiu como você esperava, qual foi o sentimento? Frustração, tristeza, porque não saiu conforme aquilo que você esperava. Sim ou não? Sim, todos nós somos assim. O que é que nós vamos fazer? Nós aplicamos a nossa alma para fazer. Agora pega a revelação de Deus. Quando nós fazemos obra em que colocamos a nossa alma para fazer, quando nós colocamos tempo, disposição, quando nós colocamos força, quando nós colocamos o tudo de nós, e aquele negócio que você impôs para fazer no reino de Deus não te trouxe satisfação, é feno. Feno puro, puro feno. Ó, Deus dá sensibilidade para nós entendermos. Olha só, Deus dá sensibilidade para nós entendermos, porque os olhos como chama de fogo já está em nós, aprovando ou reprovando as nossas obras. Eu não sei você, mas eu transfiro para mim e vejo em tudo aquilo que eu coloco a minha alma para fazer, tem momentos da minha vida que eu vejo que é feno puro. Porque a minha alma não sente prazer. Por quê? Porque estou fazendo feno. Mas eu sei quando eu estou fazendo obras de ouro. Aleluia! Aleluia! Olha só o que Deus está dizendo para nós. Por quê? Porque o feno foi uma erva que foi cortada. Toda obra que faz não tem prazer é porque está cortado, é feno. Feno. Eu tenho que ter prazer. Aleluia. Jesus, ô Jesus, deixa eu te seguir. Rapaz, as raposas têm os seus covis, os passarinhos têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem está andando pelas ruas das cidades de Jerusalém até a madrugada e não sabe a hora que vai colocar a cabeça no travesseiro. Quer me seguir? Pega essa revelação. Você já viu nos dias de hoje? 1h30 de culto. Nossa, pastor, está na hora de ir embora, pastor. Feno puro. Feno puro, purinho feno, feno. Pastor me mandou arrumar a igreja. Feno puro. Feno purinho. Está entendendo? Mas pastor, tem tanta gente para fazer, o pastor me chama para fazer. Feno purinho, purinho, purinho. Se riscar um fósforo, queima largado. Está entendendo? Está pegando a revelação? Está pegando a revelação? Então olha só, quando Deus coloca em você a disposição para exercer algo no reino de Deus, e se você não sentir prazer, você pode ter certeza, é feno puro. Mas se você sente prazer naquilo que você está fazendo, pode ter certeza, são obras de ouro que Deus está colocando em você. Aleluia! Aprenda isso. E nós estamos vivendo uma geração de obras de feno, terrível demais. Terrível demais. Nós estamos vivendo um tempo, glória a Deus, que o Senhor tem levantado pessoas que estão fazendo obras de ouro, de prata, de pedras preciosas. Mas nós estamos vendo uma geração de pessoas que está fazendo obras de feno, sem vida. E o Senhor está revelando a nós, se aquilo que eu faço eu não tenho a disposição, não sinto prazer naquilo que faço, estou fazendo obras de feno, sem perceber. Se Deus já nos dá essa sensação aqui, irmãos, imagina na eternidade. Toda obra feita com murmuração é feno, não faça. Não faça. Murmurou, não faça, deixa sem fazer. Por quê? Você vai colocar disposição, você vai colocar força, você vai colocar dinheiro, você vai colocar sua alma e vai chegar naquele dia, é feno. Foi isso que Deus me mostra cada dia, irmão. Deus me mostra cada dia, meu filho, é feno purinho que você está fazendo, meu filho. Não, meu filho, é ouro. Continua, prazer, sentiu prazer, disposição, é ouro. Aleluia, é ouro. O que tu sentes, ouro. O que tu sentes, prata.
O que tu sentes? Pedra preciosa? O que tu sentes é madeira? O que tu sentes é feno? Olha só, então o feno foi uma erva que está sem vida. A Bíblia, ela mostra para nós claramente o feno. O feno se assemelha ao ímpio. Olha só, as obras de feno que um crente faz se assemelha às obras do ímpio. Olha só, a Bíblia vai dizer para nós em Isaías capítulo 51, verso 12, diz assim: Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem, que é mortal, ou filho do homem, que se tornará em feno? Toda alma vivente se tornará em feno, sem vida, será cortado sem vida. O que é que o Senhor está querendo dizer para nós? Nós um dia entraremos para a eternal mansão, e um dia passaremos para aquele grande juízo. Aquilo que eu estou fazendo aqui nesta vida, é com vida ou sem vida? É com disposição de alma e ver resultado, ou é feno? Aleluia, amém? As obras do crente se assemelham às obras do ímpio, porque é como feno. Descerá a sepultura como feno. Mas o Senhor está levantando uma geração, eu creio, que tem sede de Deus. Feno. Depois a outra obra é a palha. A palha representa as obras sem firmeza, ou seja, feita por crentes que são incapazes, por alguém que não é preparado para fazer tal obra. Olha só, irmãos, a palha, ela tem uma característica. Um dia ela já foi fruto, um dia ela já foi erva, mas se tornou palha, porque ele saiu o fruto, e a palha para si nada aproveita. A palha está aqui como um elemento inconstante. Qualquer vento a muda de lugar. A palha, olha só, a palha é um elemento que qualquer vento muda ela de lugar. Um dia já foi fruto, agora só é palha. Essa palavra palha para nós traz para nós as obras inconstantes. A ideia de obras inconstantes. Por quê? Porque o símbolo da palha é ser transportada de um lado para o outro sem firmeza. Algo inconstante. Trazendo paralelo a isso, nós podemos entender que a palha se assemelha àquele aparelho que mede as batidas do coração no hospital. Cadê o Christian? Como chama aquilo, Christian? Aquele negocinho que fica assim, ó. Pip, pip. Hã? Monitor cardíaco. Ó. Tá assim, ó. Pip, pip, pip. Tá entendendo? São os altos e baixos que nós temos. Não é algo constante. É algo inconstante. Que vai num pico lá em cima, ao mesmo tempo que está lá em cima, logo também está lá embaixo. Um dia está lá em cima, pim! O vento sopra para baixo, pim! Um dia está lá em cima, pim! Outro dia está lá embaixo. Eu não estou dizendo tristeza por uma notícia, momentos de adversidade, de prova, de luta. Não estou dizendo isso. Estou dizendo inconstância. O vento sopra. Ah, hoje eu vou fazer. Ah, hoje eu não estou com vontade de fazer. Hoje vou. Não, hoje eu não vou. Algo inconstante. Por causa do vento. É algo que não tem firmeza, disposição.
é algo que lhe falta compreensão. O Deus que está dizendo para nós é assim: quando nós somos pessoas que fazem obras de palha, são aqueles momentos em que nós só se sentimos alegres por fazer e depois nós paramos porque sentimos tristeza. Sentir alegre por fazer e sentir tristeza, paro de fazer. Então é algo que tira de movimento, algo que tira de circulação, e o vento sopra, e aonde o vento sopra leva essa palha. E todas as obras que são executadas são obras de palha. Um dia estou bem, então eu vou fazer, vou cooperar, vou contribuir, vou aqui em cima. Todas as obras que são feitas aqui, quando chegar na eternidade, Deus com os seus olhos vai fazer assim, ó. Por quê? Porque quando eu precisava que você fizesse, era no momento da prova que eu estava provando a sua fé, você estava lá embaixo. Fazer quando tem bastante é fácil. Fazer quando está alegre é fácil. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha só. Nem que seja rastejando, faça. Nem que seja rastejando, faça. Nem que seja debaixo de calúnia, faça. Nem que seja debaixo de beijo, faça. Nem que seja debaixo de desconfiança, faça. Porque os olhos, como chama de fogo, está vendo a sua persistência. Aleluia. Aleluia. Você já viu como é notório nos dias de hoje? Ó, comecei a fazer. Aí veio o vento. Ela não sabe fazer. Ai, pastor, falaram que eu não sei fazer, pastor. Falaram que eu não sei fazer, pastor. Ah, não aguento isso, pastor. Pegou a revelação? Pegou? Ó. Começou. Vou lição, vou pregar. Ai, pastor, fiquei sabendo que o fulano falou que eu falo tão ruim, pastor. Eu vou, ó, lá em cima, com aquela alegria de Deus. Começa a fazer boas obras. Literalmente o amor está explícito no coração e desejoso em fazer. Ó. Pastor, estão falando para mim, pastor, que eu estou fazendo para aparecer, pastor. Não vou fazer mais. Sabe o que Deus está dizendo? Palha move de lugar, ouro não. Palha você acha em qualquer superfície, ouro é nas profundezas. Palha você faz sem orar, ouro você faz debaixo de oração. Aleluia. Pegou a revelação? Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Todas as obras de palha são as obras feitas inconstantes. Inconstantes. Quando está lá em cima faz, quando está lá para baixo, leva também as obras lá para baixo. E são dessas obras que Deus está dizendo para nós. Não é assim não, pastor. Eu interpreto a Bíblia diferente. Vamos ver. A Bíblia vai dizer para nós, olha só o que Pedro vai dizer para nós. Pedro vai dizer assim, em 1 Pedro capítulo 1, verso 6. O apóstolo Pedro vai dizer: em que vos grandemente vos alegrais, ainda que importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo. O que é que Pedro está querendo dizer para nós? Pedro está dizendo assim: olhe para a vida de Jesus. Jesus tinha dias em que ele não queria talvez viver, ficar isolado. Mas ele estava fazendo o quê? Boas obras. O que é que Pedro está dizendo para nós? Em momentos da nossa vida, nós somos provados para ver se realmente esta fé que nós temos, ela é sólida. Ela é firme.
momentos da nossa vida de provas, Deus está querendo revelar para nós o quanto a nossa fé é real ou irreal. O quanto a nossa fé é verdadeira. O quanto nós dizemos que amamos ao Senhor, em meio às adversidades é revelada a nossa fé. Dizer que ama ao Senhor quando tudo está bem, fazer obras quando tudo está bem, palha faz. Palha faz. Amados, isso aqui é riqueza do céu para nós. É riqueza do céu para nós, irmãos. Estou falando de obras que serão recompensadas. Obras que serão recompensadas. Obras que terão recompensa na eternidade. Irmão, só Deus sabe o quanto eu peço a Ele, me dá graça para viver tudo isso que eu ministro. O quanto eu aprendo com Deus. O quanto na minha humanidade eu aprendo com o Senhor. O quanto na minha humanidade, às vezes eu me encontro falando comigo mesmo. Quando o Senhor traz luz na nossa mente, o que é que Deus não vai deixar excusado, separado? Todo aquele que foi revelado, todo aquele que tem entendimento na mente. Ninguém ficará impune. Até porque olha só o que a Bíblia diz, todas as palavras que saem dos nossos lábios serão provadas. Agora olha só, toda intenção, porque a palavra ociosa são aquelas palavras que nós falamos sem intenção, também elas serão julgadas. Agora olha só, nós estamos dando para o Senhor, que é o juiz deste tribunal, nós estamos dando ao Senhor argumento para nos julgar na eternidade. Por isso que a Bíblia coloca classes de galardões devido às matérias que nós levamos para a eternidade, elementos que nós levamos para a eternidade. Então, a palha, ela mostra para nós, agora aqui vem algo mais importante, a palha mostra para nós que também nos dias que antecederiam o arrebatamento da igreja, a vinda do Senhor Jesus para buscar os santos, naquele rapto, no arrebatamento, a vinda de Jesus, que será num abrir e fechar de olhos, naquele momento de rapto, aonde a igreja será levada, a Bíblia mostra para nós que nesse período dos últimos dias, haveriam doutrinas que levariam as pessoas a viverem como palhas. É, pastor? É. Por quê? Qual é a característica da palha? A palha tem característica de ser levado pelo vento. Qualquer vento leva a palha. A palha não tem firmeza. A palha não tem constância. E nos últimos dias, as palhas seriam levadas pelos ventos de doutrinas. Meu Deus do céu, olha o que Deus quer nos levar. As palhas seriam levadas por ventos de doutrinas. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, no verso 11. A palavra do Senhor, ela vai dizer que Deus constituiu, ou seja, Ele colocou algumas pessoas dotadas de um poder do Espírito, de forma a entender e compreender a vontade de Deus e exercer no corpo de Cristo algumas funções. Aqui estão 5 pilares que tem que haver na igreja. E nós estamos vendo nos dias de hoje igrejas que têm as suas características. Isso aqui é sério. Igrejas que têm as suas características. Tem a igreja do profeta. A igreja do profeta é só profecia. Ninguém entende nada de céu. Ninguém entende nada de vida eterna. Ninguém entende nada de santificação. Ninguém entende nada de abstinência de pecado. Ninguém entende nada de vida com Deus. Por quê?
Porque é o profeta só anuncia, cuidado que a cova vai abrir, cuidado que é isso, cuidado que é aquilo outro, toma assim, vai receber, enche a mão, faz isso, faz aquilo outro. Igreja do profeta. Se baseia num pilar da igreja. Num pilar. Por um outro lado, tem a igreja que é do pastor. A igreja do pastor é aquela que só que terreno. Só esse negócio assim, olha, ô, Pai do Senhor, irmão, olha, estou vendo você no culto hoje, Deus abençoe, que negócio todo, ô, vou tomar um café lá, vamos conversar um pouco, vamos prosear, como você está? Ah, está doente, vou orar, vou estar ungindo você com óleo, olha, para Deus curar você, olha, é a igreja do pastor. Se preocupa, está, é o pastor, ele está pastoreando, cavarinho, cajadinho, ele vai lá, vistoria, faz isso, aquilo outro, leva, está com sede, leva a beber água, ó, está entendendo? É a igreja do pastor. Tem a igreja do evangelista que é negócio todo, aqueles mistérios todos. Né? E vai, traz as pessoas, a igreja está cheia de novos convertidos. A igreja tem novo convertido para Dedéu. Né? Mas ninguém tem constância e firmeza, porque ele é evangelista, ele não sabe pastorear, ele não sabe mentorear, ele não sabe ter uma palavra de Deus em profecia, ele não sabe, por quê? Porque não tem pilar. Tem a igreja do doutor, a igreja do doutor é só dotada de palavra, chega a vomitar a palavra. É? Então aqui o apóstolo Paulo vai dizer assim, que a igreja de Cristo é levantada na terra com 5 pilares. E estes 5 pilares tem que haver no meio da igreja. Para quê? Para que as pessoas não sejam como palhas. E não façam obras de palhas. Não tem firmeza e não tem constância, não sabe quem é, o que Deus fez, não sabe para onde vai, não sabe o que fazer. Inconstante, aqui, assim, Então, a Bíblia vai dizer para nós que Deus, Ele dota algumas pessoas de algo sobrenatural, para que finque pilares e sejam todos edificados. Então Ele vai dizer, e Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Agora olha o que ele vai dizer, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Ou seja, Deus está me separando para quê? Me preparando com o profeta para entender a voz de Deus, está me preparando com o evangelista, está me preparando com o pastor, está me preparando com o doutor, está me preparando para quê? Para a obra do ministério, não é para ficar sentado, é para a obra do ministério. Aleluia! Deus não nos trouxe para a igreja para ficar apenas sentados, enquanto eu vejo Deus usando o profeta, Deus usando o evangelista, Deus está usando. O evangelista que vai ganhar alma, Deus está usando o pastor que apacenta, Deus está usando o profeta no meio da igreja, Deus está usando o doutor que instrui todos eles. Deus está usando. Para quê? Para que nós aprendamos a obra do ministério. Aleluia! Deus está dotando pessoas de capacidades sobrenaturais. Para quê? Para que nós não venhamos ter apenas obras de palha. Eu faço um pouquinho aqui, um pouco lá, um pouquinho lá e volto. Deus não quer. Por isso Ele colocou pessoas para o exercício do ministério. Ele dota pessoas e capacita pessoas para levá-los ao conhecimento de Jesus e à obra do Espírito Santo, e assim bem como enviá-los para o ministério. Aleluia! Eita Deus! Aí a Bíblia vai dizendo assim, até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais. Olha o que ele vai dizendo, para que não sejamos mais. Então quer dizer, irmão, que o apóstolo Paulo está falando para nós, que quando nós nos convertemos, nós somos crianças. Mas Deus dota pessoas no corpo de Cristo para trazer uma orientação para que não sejamos mais o quê? Meninos inconstantes, sendo levado por todos os ventos de doutrina. Está aqui o texto. Para que nós não sejamos apenas uma palha voando de cá para lá e daqui para lá. Para que nós sejamos pessoas que serão homens e mulheres que tocarão essa terra com obras de ouro, de prata, de pedras preciosas, e não apenas palha inconstante. Aleluia!
É isso que eu tenho levado, irmão, todos esses anos a pregar. Quem me conhece sabe disso. Eu tenho vivido a minha vida no ministério até hoje, irmão, falando sobre isso. Eu tenho falado sobre isso. Por isso que o ministério é crescer em Cristo. Até que todos nós sejamos um em Cristo, na estatura completa, e não sejamos mais inconstantes, levados em roda por ventos de doutrinas, pelo engano de homens, que com astúcia enganam fraudulosamente, antes seguindo a verdade em caridade. Ou seja, eu cresço para gerar fruto espiritual, para gerar fruto social, eu cresço para gerar frutos. O texto está dizendo isso. Aleluia. Agora, olha só, quando eu não tenho a instrução devida, quando eu não tenho a direção correta, quando eu não tenho o envolvimento do Espírito de forma sadia, instruído por pessoas que são mentores, eu sou apenas uma palha, que faço por um tempo, depois eu paro de fazer. Eu faço um pouco, sinto a perseguição, eu paro de fazer. Irmão, se perseguição matasse, eu não estaria aqui. Eu nunca vi na minha vida pessoas para me perseguirem. Eu nunca vi pessoas para falarem mal de mim. Eu nunca vi tanta gente nessa vida, irmão, que estão com Bíblia debaixo do braço, que a única palavra que tem na boca dessas pessoas é a vida do pastor Fernando. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi. Se eu parasse pelas pedradas que eu já tomei, eu não estaria aqui. Só estou aqui porque eu sei que as obras que eu estou fazendo são obras de ouro. O Senhor conhece o meu coração. Ele sabe de onde Ele me tirou. Ele sabe o que Ele fez na minha vida. E eu tenho a plena convicção do que Ele já fez na minha vida. E tudo que faço, faço para a glória dEle. Não me importo de pregar para 50, 100, 200. Não me importo para pregar para uma. Não me importo para pregar na cidade ou pregar lá no sítio. Eu não me importo. O que eu quero é falar da grandeza desse Deus. Aleluia. Aleluia. O que Deus está querendo dizer para nós. O que Deus está querendo dizer para nós. É que Ele não quer que a gente seja uma palha, que faça por um tempo, venha perseguição, pare de fazer. O Senhor quer levantar pessoas com obras de ouro, de prata, de pedras preciosas, que mesmo tudo adverso está fazendo para o Senhor, está fazendo para Deus. Aleluia. Um dia o Senhor provará. Um dia o Senhor provará todas as nossas obras. Um dia o Senhor vai provar todas as nossas obras. Que o Senhor possa ver em nós a sinceridade, irmãos. A Bíblia diz para nós que as nossas obras serão provadas. Olha o que João vai dizer. Olha o que João vai dizer. Na segunda epístola que ele escreve, no capítulo 1, no verso 8, 2 João, lá perto de Apocalipse, capítulo 1, verso 8, ele vai dizer para nós: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes, recebamos o inteiro galardão. O apóstolo João está dizendo para nós assim: irmãos, olhe para si mesmo, examine-se a si mesmo e veja que todas as obras que você faz não sejam infrutíferas. Não sejam infrutíferas. Você já imaginou, irmãos, viver 100 anos no Evangelho, sem ter o pleno entendimento que um dia as nossas obras serão julgadas? E nesse tempo que nós fizemos tantas obras,
por falta de entendimento, muitas vezes, fazer obras de madeira, de feno, de palha, e chegar naquele grande dia e ser provado no fogo e nada sobrar. Que triste. Porque o texto que nós fizemos menção, o apóstolo Paulo ele vai dizer para nós, no capítulo de Coríntios, capítulo 3 de 1 Coríntios, ele vai dizer assim, ó: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão, e se a obra se queimar, sofrerá ele dano. Ou seja, toda obra feita sofrerá um dano, porque não resistirá ao fogo. Aí ele vai dizer assim: mas o indivíduo vai ser salvo, como que pelo fogo. Vai ser chamuscado pelo fogo. Ele vai ser tostado pelo fogo. É a mesma coisa assim, ó, uma casa que está pegando fogo, e você tem que sair correndo daquela casa, porque está caindo o teto daquela casa, as paredes estão caindo, e você tem que sair correndo para salvar a sua vida. E quando você está do lado de fora, são e salvo, alguém pergunta assim: não trouxe nada de lá de dentro? Não, só escapei pela minha vida. Não trouxe nada. Não trouxe nada. Lá na eternidade, a Bíblia vai dizer para nós que o tal, manifestando as suas obras, se porventura o elemento for a essência humana, o ego humano, se for humano o fundamento e não Cristo, e provado, vai ser salvo, porém não receberá galardão. A semana que vem, se Jesus não voltar, eu vou aplicar essa palavra e encerrar nesta série de mensagens o Reino de Deus e o Galardão, aonde serão entregues coroas, serão condecorados com coroas. Não é uma competição, mas isso será o seu galardão. Pelo trabalho, pela disposição, pelo empenho, por tudo aquilo que fizemos em Cristo Jesus para a glória de Deus, receberá galardão e passará pelas bodas do Cordeiro. Então não perca a semana que vem, vai ser bênção demais. Nós vamos encerrar. Vale a pena nós permanecermos, irmãos. Vale a pena nós permanecermos. O Senhor galardoará os seus filhos. Haverá galardão e recompensa. Se me perguntar assim: pastor, o que é que te traz ânimo no Evangelho? É saber um dia nós estaremos diante do Senhor. E que um dia o justo juiz, como disse Paulo, entregará a coroa da justiça. Em meio a tanta injustiça, o justo juiz coroará de justiça. Amém? Que este Senhor, do qual conhece a cada um de nós, o interior, a intenção do nosso coração, Ele recompense a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Qual é o fundamento que está sendo edificado as obras? Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha? Que o Senhor possa nos ajudar. Nós não conseguimos fazer isso se Ele não revestir essa humanidade que é tão pecadora, não é? Esta humanidade que é madeira de acácia, difícil de lidar. Essa humanidade que é muito difícil de lidar. Certa feita eu orei ao Senhor assim: Senhor, me dá a tua mente, Senhor, porque se eu raciocinar com a minha mente, eu abandono até a fé. Se eu raciocinar com a minha mente, eu abandono a fé. Logo quando o Senhor me trouxe para o ministério, eu fiz uma oração um dia que hoje eu falo assim:
Eu orei assim tão profundo que hoje eu entendo a profundidade da minha oração que eu orei há anos atrás. Eu me recordo que eu falei assim: Senhor, me ajuda a não me tornar insensível à necessidade humana, pelos insensíveis que o Senhor permitirá estar ao meu lado. Eu orei nessa oração, não entendia muita profundidade e hoje eu consigo entender. Senhor, me ajude a continuar sendo sensível a tantas pessoas insensíveis que muitas vezes estão à minha volta. Que eu nunca perca a sensibilidade de ouvir a tua voz. Que eu não perca nunca a sensibilidade de ouvir o Senhor. Que eu não perca nunca a sensibilidade. Que venha o Senhor sussurrar nos meus ouvidos que vale a pena. Haverá recompensa. Haverá recompensa. Amém? Eu não sei qual obra você está fazendo. Se você não está fazendo, faça. Seja alguém nessa terra trazendo luz no meio das trevas. Seja alguém no meio das trevas trazendo luz. O Senhor quer te usar como luzeiro onde você está. O Senhor quer te usar como luzeiro onde você reside. O Senhor quer usar você. O Senhor quer te usar. Você crê nisso? Se coloque de pé. Se Deus não quisesse isso de nós, Ele não teria nos salvo. Ele não teria salvo a nossa vida. Ele sabia que nós estaríamos aqui nessa noite. Ele sabia que nós estaríamos aqui para ouvir a sua palavra e assim bem como desejar ardentemente a ter uma vida com Ele. Nós só estamos aqui porque o Senhor sabia que nós éramos madeira de acácia, dura de trabalhar, ruim demais. Mas Ele também sabia que se Ele depositasse a glória dEle em nós, refletiria a glória dEle, não a nossa humanidade. E que as nossas obras seriam melhores, porque Ele sabe quem é que precisa das nossas boas obras. O Senhor sabe quem é que precisa de nós. O Senhor sabe quais são as pessoas que precisam de nós. Eu gosto sempre de usar essas palavras assim, ó. Você pode notar que numa família composta de esposa e filhos, Deus sempre salva um. Deus sempre salva um. Geralmente quando o esposo é crente, a esposa não. Geralmente quando a esposa é crente, o marido não. Quando às vezes os pais são crentes, os filhos não. Ou os filhos crentes e os pais não. Mas Deus sempre coloca um. Porque Ele sabe que as obras precisam ser manifestas. Pessoas precisam dessa luz na mente. E Deus levantou você. Deus levantou você. Você é alguém que Deus levantou para iluminar no meio das trevas. E que as tuas obras sejam reveladas à glória de Deus. Amém? Feche seus olhos, quero orar junto com você. Senhor, nessa noite nós meditamos nas obras da natureza humana, da natureza caída, da natureza pecadora, que muitas vezes, Senhor, manifesta uma natureza independente do Senhor. Por isso o ego humano, Senhor, fala mais alto muitas vezes. O eu fala mais alto. Senhor, sabemos, Pai, que o bambu não é feito de eus, o bambu é feito de nós. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a ser como o bambu, Senhor, cheio de nós. Eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor. Nós não conseguimos sozinhos, nós precisamos do Senhor. E que toda a natureza humana, Senhor, como o feno que antes tinha vida e agora não tem mais, que agora, Senhor, se assemelha à palha que por um tempo faz e por outro não, é levado por ventos. Senhor, ajuda-nos a ser firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Senhor, ajuda-nos, Pai, a ser firme e constante. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, ajuda cada um de nós, Senhor, nós precisamos. Senhor, esta madeira de acácia, tão dura de trabalhar, que somente o carpinteiro de Nazaré que pode fazer isso.
Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, não nos deixe sozinhos nessa vida, mas que o Senhor possa resplandecer a Tua glória em nós, que o Senhor possa se manifestar em nós, que o Senhor possa fazer de nós instrumentos de bênção, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoe a cada um de meus irmãos e que Teu nome seja glorificado em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.